tudo bem? Meu nome é Márcia Abreu, eu sou coach de desenvolvimento pessoal e empreendedor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade e empreendedorismo e como a maternidade pode ser a sua aliada nessa jornada. Bem, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer. Sim, te agradecer. Eu sei o quanto é difícil encontrar um tempinho entre uma tarefa e outra para assistir alguma coisa que possa te ajudar a lidar com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E provavelmente você deve ter ou colocado as crianças para dormir, ou esperado elas irem para a escola, ou tá assistindo entre uma tarefa e outra. Antes que você decida, de fato, se vai ficar comigo até o final, deixa eu te contar que eu passei e passo por isso diariamente. Talvez você ainda está se sentindo meio culpada. Ai, meu Deus, tanta coisa para eu fazer, mas eu queria tanto assistir essa palestra. Bem, a primeira dica é que o conhecimento foi o meu maior aliado durante toda a minha jornada. Isso mesmo. Saber os meus pontos fortes, me conhecer, ter técnicas para poder lidar com tudo isso foi o que me fortaleceu para estar aqui hoje falando sobre maternidade e empreendedorismo com você. Mas antes de tudo, eu posso te contar uma historinha? Eu quero que você entenda aonde tudo isso começou. Bem, eu sou mãe da Lívia, de 2 anos e 10 meses, e do Luca, de 8 anos. E eu quero te explicar como a minha história me fez chegar até aqui. Bem, eu sempre trabalhei no meio corporativo, trabalhava horas e horas fora de casa, sempre muito cansada, esgotada, tanto fisicamente como emocionalmente. Essa rotina maluca me fez decidir ficar com o Luca no seu primeiro ano de vida, porque eu sabia o quanto importante é a presença da mãe no primeiro ano de vida de um filho. Pois bem, quando descobri que eu estava grávida, eu já estava desacelerando a minha rotina. Foi quando eu decidi de fato ficar em casa para viver a maternidade. Ninguém se torna uma mãe experiente do dia para a noite. A gente aprende na prática. Foi isso que aconteceu. Entre as descobertas do meu filho, que me faziam feliz, ao mesmo tempo eu sentia tristeza, angústia, inquietação e me sentia muito culpada por estar sentindo aquilo. Como assim? É o momento mais feliz da minha vida. Eu gerei uma criança linda, saudável. É a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu me descobri como uma mãe cuidadosa, uma mãe que queria, como todas as outras, que queria o melhor para o seu filho. E saber que a sua presença traz conforto e segurança para sua criança já é um sentimento de muita gratidão. Eu mergulhei na maternidade com tanta vontade, com tanto amor, que eu deixei de lado os meus demais papéis. E aí você me pergunta, como assim demais papéis? Nós exercemos diferentes papéis na nossa vida. Nós somos mães, filhas, nós somos sobrinhas, somos esposas, noras. Esses diferentes papéis ocupam um lugar especial dentro de nós. Além de exercer tantos papéis, eu ainda exerço o meu papel principal, o meu papel de eu, como essência, com todas as minhas vontades, sonhos, com tudo que me faz feliz. E eu fui me distanciando disso. A maternidade se tornou um personagem que eu vesti e que tomou conta de mim em tempo integral. E o que eu não sabia era que esse era o motivo do meu sofrimento. Vestir esse personagem, ao mesmo tempo que era feliz, se tornava triste, porque eu enfraquecia todos os pilares, os demais pilares da minha vida. Os meus pilares: profissional, pessoal, financeiro, porque eu queria ter independência financeira, mas eu dependia do meu esposo por uma escolha minha, então eu tinha necessidades, eu queria fazer coisas, ter o meu dinheiro e eu não tinha, eu não podia, eu sempre tinha que pedir para ele.
então eu me sentia incomodando. Foram inúmeras as coisas que aconteceram comigo. E aí eu me vi triste. Eu sempre fui muito vaidosa e eu acho que esse foi uma das coisas que também me fez sofrer muito, porque eu me vi de pijama o dia inteiro, longe de realizar. Eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre quis realizar muitas coisas e me vi realizando nada. O dia inteiro, com inúmeras tarefas, fazia e não me sentia útil. Então eu fui mergulhando nisso e me vi sem saída. Foi quando eu decidi voltar a trabalhar. Então, no primeiro ano do Luca, quando ele completou 1 ano, eu resolvi voltar para o mercado de trabalho. Como eu tinha amigos e pessoas conhecidas, eu consegui voltar para a mesma área que eu trabalhava anteriormente. O que aconteceu? Eu fui trabalhar muito longe da minha casa e eu tinha que sair de casa às 5 da manhã e voltar por volta das 8 horas da noite. Eu ia e voltava. Quando eu chegava em casa, eu estava exausta, eu estava esgotada e eu não tinha tempo para ficar com o Luca, que também já estava cansado, porque ele sempre foi uma criança que dormiu cedo. Então, o tempo de qualidade que eu tinha com ele era no fim de semana. Só que aqueles sentimentos que estavam dentro de mim no primeiro ano de vida dele estavam lá, em algum lugar, porque eu não parei para olhar e entender o que era aquilo que eu estava sentindo. E aí eu comecei a sentir, junto com a tristeza, a culpa de deixá-lo. Os meus pilares já estavam enfraquecidos, porque eu não estava exercendo os meus papéis da maneira que eu deveria ou achava que deveria exercer. Quando eu passei a olhar para o meu profissional e deixar o meu filho por longas horas, isso não ajudou em nada. E o pior, aí é onde está a questão. Eu não trabalhava com algo que me trouxesse real sentido. Eu trabalhava por uma necessidade financeira, por querer fazer alguma coisa profissionalmente, só que aquilo não me completava, eu não me sentia feliz fazendo aquilo. Chegou um momento que estava tudo muito pesado, que estava tudo muito difícil de levar, eu não estava conseguindo mais. Porque quando nós tornamos mães, para que a gente se reconheça no que a gente faz, a gente precisa amar o que a gente faz. Não tem sentido deixar quem a gente ama para fazer algo que a gente não gosta de fazer. E aí é o ponto em que entra o empreendedorismo. O empreendedorismo se torna a saída para essa mãe que quer trabalhar com o que ama, ter tempo de qualidade com seus filhos, ter independência financeira, se sentir completa profissionalmente e ter uma vida pessoal onde você consiga ter tempo de qualidade com quem você ama. Então eu larguei tudo, eu saí do meu trabalho e comecei uma busca por algo que fizesse o meu coração bater mais forte. Então eu conheci o coaching e foi nesse momento que teve aquele estalo e eu compreendi que talvez aquele fosse o caminho. E eu entrei numa jornada de autoconhecimento que fez toda a diferença para que hoje eu estivesse aqui conversando com você sobre esse assunto. Eu fiz a minha formação de coaching e as coisas começaram a acontecer, porque o meu coração começou a bater mais forte, que eu falei, é isso, eu preciso ajudar mulheres que, como eu, querem trabalhar no que realmente amam, ficar perto dos seus filhos e ter uma vida leve, uma vida equilibrada, onde você exerce os papéis que você tem de uma maneira completa. Agora eu quero falar com você sobre números reais,
para que você entenda que você não está sozinha nessa jornada. Uma pesquisa feita recentemente pela Rede de Mulheres Empreendedoras com 1.400 mulheres identificou que 75% dessas mulheres resolveram empreender após o nascimento dos seus filhos. E olha que incrível, 66% dessas mesmas mulheres resolveram empreender com algo que sonhavam. Isso é muito legal, porque isso mostra que a gente não está sozinha nessa jornada. A grande parte de mulheres, 75% dessas mulheres, resolveram empreender após a maternidade. E é aí onde está o pulo do gato. Quando a gente resolve empreender os nossos sonhos, o que faz sentido para o nosso coração, a gente passa a gerenciar paixões. Se hoje você faz o que você realmente ama fazer, administrar a maternidade com essa paixão se torna muito mais fácil, porque tudo é amor e tudo é movido pelo amor. Que você ama os seus filhos, eu não tenho dúvida. Nós somos mães. Agora eu quero perguntar para você hoje, você realmente ama o que você faz? Você realmente escolheu a área onde vai empreender por uma motivação do seu coração? Se questiona agora, quais são os sentimentos que despertam em você quando você está trabalhando no seu negócio? O que você sente? Quando você vai conversar com alguém e explicar, quando alguém chega para você e fala, o que você faz? Você explica com amor, com orgulho. É uma coisa que você pode falar a respeito por horas. Eu quero que vocês avaliem agora, nesse momento, se faz sentido para você estar onde você está agora. Esse negócio foi escolhido baseado nos seus talentos, nas suas habilidades, no que você gosta de fazer, porque é muito importante. Essa é a primeira coisa que precisa ser olhada. Você precisa entender que quando você empreende com amor, fazendo o que você ama, o seu negócio e a maternidade se integram de uma maneira natural. Aquilo vai acontecendo de uma maneira simples, movidas pelo seu sentimento, pela sua intuição. E tá aí a importância de empreender com o que se ama e empreender seu sonho. Imagina acordar todos os dias de manhã para fazer o que você mais gosta de fazer. Seria fantástico, né? E além de tudo, contribuir com a vida de alguém. Entregar valor para a vida de alguém. Porque quando a gente empreende, a gente tem um produto, um serviço que vai servir ao próximo, que vai contribuir de alguma forma para facilitar a vida de alguém. É muito fantástico, porque o empreendedorismo é isso. Empreender é monetizar sua paixão. Então vamos lá. Eu tô falando tudo isso para você para que vá fazendo sentido, para que você vá identificando qual o seu estado atual, onde você está agora neste momento. A gente sabe que empreender com filhos é muito desafiador. A gente encara diferentes situações no decorrer do dia, da semana. Então eu quero te dar dicas para que você enfrente isso, fortalecendo as habilidades que você já tem e valorizando essas habilidades como força para você integrar ao empreendedorismo. Já é comprovado cientificamente que a maternidade altera a química do nosso cérebro, aguça a nossa intuição, que é o nosso GPS interno, e desenvolve habilidades que antes eram inatas, que a gente não possuía. E além disso, ainda aprimoram as nossas habilidades naturais. Isso é muito legal. Como a gente tem pouco tempo, eu quero usar ele ao nosso favor, falando sobre habilidades estratégicas que vão te ajudar a empreender com filhos.
Recentemente, a World Economic Forum fez um super relatório que chegou às 10 principais habilidades do futuro do trabalho. Para você que não conhece a World Economic Forum, é uma das mais importantes instituições que fazem pesquisa sobre as mudanças do mundo e como essas mudanças podem impactar na nossa vida. Vamos analisar esse relatório juntas. Primeiro, solução de problemas complexos. Segundo, pensamento crítico. Terceiro, criatividade. Quarto, gestão de pessoas. 5, empatia com os outros. 6, inteligência emocional. 7, bom senso e tomada de decisão. 8, orientação para serviços. 9, negociação. 10, flexibilidade cognitiva. Pessoal, o que esse relatório está descrevendo? Uma mãe empreendedora. Olha que fantástico! Muitas de nós, mesmo que por intuição, sabemos que a maternidade desenvolve em nós habilidades que a gente nunca imaginou desenvolver, ou faz com que a gente descubra coisas em nós mesmas que a gente nem imaginava que tinha, certo? Testes feitos nos cérebros das mamães identificou uma maior atividade neural do lado direito do cérebro, responsável pelas capacidades cognitivas ligadas à criatividade, comunicação interpessoal, resoluções criativas de problemas e controle das emoções. Isso só confirma as 10 principais habilidades do super relatório da Economic Forum e que vão totalmente de encontro às habilidades de uma mãe que empreende. Vamos analisar cada uma das habilidades juntas? Então vamos lá. Solução de problemas complexos. Gente, nós somos campeãs em solucionar problemas de maneira rápida e criativa. As muitas situações nas quais a gente passa diariamente estimulam a nossa criatividade e faz com que a gente encontre soluções criativas e que são, digamos assim, fora da curva para os diferentes problemas que enfrentamos. Sempre utilizamos os recursos que possuímos no momento, o que dá para nós uma vantagem competitiva. Olha que fantástico! Uma mulher empreendedora precisa ser rápida, precisa solucionar problemas de maneira ágil. Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa estar sempre encontrando soluções diferentes para problemas que surgem quando a gente menos espera. A dica para desenvolver essa habilidade é observar o quanto de energia e foco você tem colocado nos problemas e não na solução. Pare um pouquinho e observe. Tudo que nós colocamos energia e foco se expande. Se você diminui o tamanho do problema, ele se torna mais fácil e perde a importância e a intensidade. Eu acho que você vai concordar comigo que solucionar problemas pequenos é muito mais fácil do que solucionar problemas ainda maiores, certo? Faça uma imagem mental desse problema, diminua ele na cena e cresça diante do problema para que ele se torne ainda menor. Essa é uma dica muito legal que, se colocada em prática, vai te ajudar muito a solucionar esses problemas de maneira criativa e torná-los ainda menores do que eles realmente são. Pensamento crítico. Gente, qual é a mãe que depois de ter filhos não passa a ter pensamento crítico? Nós questionamos as nossas pequenas atitudes. Nós buscamos coisas que façam sentido e que vá de encontro com os valores e da maneira com a qual nós escolhemos criar os nossos filhos. O pensamento crítico é um dos principais motivadores para a mudança de hábitos e reflexão de como realmente nós temos levado a nossa vida, da maneira com que nós encaramos o nosso dia a dia.
Agora, não pense que ter pensamento crítico é algo mirabolante, porque não, é muito simples sim. Eu lembro que antes de ter o Luca, eu sempre fui ligada a questões ambientais, mas não com a intensidade que se tornou após o nascimento do meu filho. Por quê? Imagina só, eu ficava imaginando como seria o mundo quando meu filho fosse um adulto. E aí, a partir desse momento, eu passei a me preocupar mais em separar o lixo reciclável, a comer mais orgânicos, a pesquisar sobre as marcas que eu compro para ter um consumo mais consciente. Isso é pensamento crítico, é analisar quais são as suas atitudes e quais impactos essas atitudes vão ter para o mundo e para a criação dos nossos filhos. Já para o empreendedorismo, o pensamento crítico é um fator que pode ser sim o nosso aliado. Que tal pesquisar um pouco mais sobre os valores e reais motivações dos seus fornecedores e parceiros? Quando observamos as atitudes, as motivações e o que faz sentido para os nossos fornecedores e parceiros, e temos um pensamento crítico em relação ao comportamento deles, nós conseguimos ter relações muito mais saudáveis e que vão ter um impacto muito mais positivo para o mundo e para o nosso negócio. O que vai fazer de nós empreendedoras ainda mais completas, porque essa conexão com pessoas fortalece ainda mais o nosso negócio. Uma dica para desenvolver ainda mais o pensamento crítico é encontrar 5 motivações ou porquês de cada atitude que você vai tomar dentro do seu negócio e também na sua casa, no seu ambiente familiar. Quando você busca essa motivação, esses porquês, você faz uma análise muito mais completa dessas atitudes e elas se tornam muito mais conscientes e embasadas. Isso vai fazer de você uma empreendedora muito mais assertiva e vai ampliar a sua visão de mundo e de negócio. Agora a gente vai falar sobre a minha queridinha, a criatividade. Eu amo essa habilidade, porque a criatividade ela vai de encontro também com a solução de problemas, porque a partir da criatividade você consegue encontrar soluções completamente fora do convencional e você pode inovar produtos e negócios. Ser criativa pode fazer de você uma empreendedora visionária. Mães criativas também têm pontuação máxima com os filhos. A gente inventa brincadeiras, inventa soluções, a gente ajuda as crianças na hora de formular trabalhos escolares. Criatividade é uma forte aliada nessa jornada. O mais legal da criatividade é que quanto mais a gente utiliza esse recurso, mais ele se torna fácil, porque a gente estimula ainda mais a nossa parte cognitiva ligada à criatividade. Uma dica legal para desenvolver a criatividade é se conectar com a sua criança. Se permita brincar com seus filhos. Tenha uma tarde agradável, role no chão, pinte. Faça atividades que estimulem tanto a sua criatividade quanto a criatividade das crianças. Essa atitude vai te ajudar a inovar no seu negócio, a dar soluções que antes você não tinha visto e que agora parecem fazer muito mais sentido. Essa prática tanto vai te ajudar a ser mais criativo, quanto vai contribuir com a relação familiar. Gestão de pessoas. Ser empreendedor e mãe exige de nós conhecer um pouco, mesmo que superficialmente, as demais áreas que estão envolvidas no nosso negócio e na nossa gestão familiar. E em casa nós somos médicas, advogadas, pedagogas, cozinheiras, a gente faz um monte de coisa. No negócio somos administradoras, atendemos os nossos clientes, trabalhamos o marketing. Agora imagina administrar tudo isso sozinha. Gerir pessoas é identificar as habilidades que elas possuem e entender de qual forma você pode utilizar essas habilidades como aliadas para te ajudar nessa missão e nessas muitas tarefas que você precisa desenvolver. Lógico que sempre com uma visão, tanto no ambiente empreendedor quanto no ambiente familiar.
O que é muito legal é que a nossa sensibilidade e o nosso olhar atento para tudo faz de nós gestoras talentosas. Uma dica para desenvolver essa habilidade é começar a buscar pelo menos dois talentos em pessoas que você pouco conhece. Isso vai deixar o seu olhar treinado e vai te ajudar a gerir pessoas e relações de uma maneira mais saudável e assertiva. Empatia é a próxima habilidade. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando temos um filho, deixamos de ser o centro da nossa própria atenção e passamos a observar as necessidades das pessoas à nossa volta. Ser empático é algo importante tanto para o núcleo familiar quanto para os negócios, já que empreender é entregar algo de valor a alguém, nós precisamos nos colocar no lugar dos nossos clientes para entender realmente de qual forma podemos atendê-lo. Uma dica para desenvolver essa habilidade é tentar não ficar alucinando ou tentando compreender o comportamento do outro e uma explicação que faça sentido para você. Cada um é cada um tem seu mapa de mundo, cada um viveu experiências diferentes do outro. Não tem como você modificar algo que está fora de você. Aceite isso e ressignifique, que isso vai fazer com que as coisas sejam muito mais leves. Inteligência emocional. A gente, mais do que ninguém, sabe o quanto a inteligência emocional de uma mãe é testada, desenvolvida e fortalecida diante de todas as situações que a gente passa o tempo todo. E a paciência, posso dizer, que é uma das mais testadas. Ser mãe é testar a nossa capacidade diariamente, passar por momentos tumultuosos e voltar ao nosso estado normal com muito mais rapidez. Os desafios e surpresas que nós enfrentamos diariamente nem sempre são agradáveis, digamos assim. Uma mãe passa por situações diferentes que abalam realmente o nosso emocional e mexem com a gente, que fogem do nosso controle. Mas a gente precisa voltar ao nosso centro, respirar fundo e continuar, porque as coisas não podem parar, não é mesmo? Mesmo que você não esteja tão bem, você ainda assim precisa dar conta do negócio e da casa. E isso, na verdade, é um constante aprendizado. Isso só fortalece o seu emocional. Mas preste atenção, você precisa observar e parar um pouco para entender o que está sentindo naquele momento e qual é a verdadeira causa. Porque quando você traz as questões que mexem com o seu emocional para o consciente, você consegue mudá-los. Enquanto eles estão embaixo do tapete, você não consegue nem compreendê-los, nem encontrar algo que possa te ajudar a enfrentar tudo isso. Uma dica para fortalecer essa habilidade é que você não precisa dar conta de tudo. Se você errar, tá tudo bem. O erro nada mais é que um feedback e uma oportunidade para você aperfeiçoar aquilo que já tá legal. Sempre que você sentir algum desconforto, algo pesado, algo que não tá muito legal, para um pouquinho, respira fundo, se conecta com o teu coração, silencia a tua mente e tenta buscar, mesmo que intuitivamente, o que tá te gerando esse desconforto. Para um pouquinho, eu sei que é uma loucura, são muitas tarefas, muita coisa para fazer, mas 2 minutinhos desse silêncio vai te conectar, vai te fazer intuir o que possa vir a ser o motivo desse desconforto. E aí você consegue começar a gerar mudanças reais que vão fortalecer ainda mais o seu emocional. Bom senso e tomada de decisão. Bem, bom senso para o dicionário é um julgamento prudente baseado em fatos simples. Ou seja, é não complicar muito, é simplificar o máximo possível para você tomar uma decisão de forma mais rápida e sem pensar muito ou sem racionalizar demais. Mesmo que a sua mente tente complicar um pouquinho, não vai adiantar, porque o seu senso de imediatismo vai fazer com que você seja rápido na tomada de decisão. Apesar dessa habilidade ser diariamente testada, a gente pode contar com o nosso instinto materno.
A nossa mente ela é muito rápida, a gente consegue avaliar todos os riscos, todas as variáveis em uma fração de segundos. Isso é muito bom. Claro que muito bom para situações do cotidiano, situações que exigem rapidez. A gente só precisa tomar cuidado na hora de tomar grandes decisões que gerem impacto maiores na nossa vida. Uma dica para você desenvolver ainda mais essa habilidade é a antecipação. Você pode estar até dando risada. Eu sei que você já pensa todas as coisas com muita antecedência, porque você é mãe. Mas quando eu falo em antecipação, ter uma análise mais estratégica tanto do seu negócio quanto da sua rotina, para que você consiga, em situações que fogem do seu controle ou até mesmo situações inesperadas, ter uma tomada de decisão mais assertiva. Eu tenho certeza que você, como eu, já saiu de casa com um antitérmico e um termômetro na bolsa porque o seu filho não estava se sentindo tão bem pela manhã. Talvez não fosse nada, mas você já se antecipou. Você sabia que a qualquer momento ele podia sentir algum desconforto. Então você se antecipou e colocou um remedinho na bolsa. Não custa nada, né? A questão aqui é que você, quando analisa todas as variáveis de uma situação, pode se antecipar caso você precise tomar essa decisão de maneira rápida. E eu acredito que você concorde comigo, que tomar uma decisão com embasamento é muito mais fácil do que no escuro, certo? Orientação para serviço, ou seja, delegar. Não dá para dar conta de tudo sozinha. Uma mãe que empreende mais cedo ou mais tarde vai precisar da ajuda das pessoas ou de alguma instituição, que seja uma escola ou creche. Saber delegar faz parte de uma jornada de sucesso. É não querer controlar ou fazer as coisas do seu jeito. É respirar fundo e confiar no outro. Saber delegar é quando todos à sua volta sabem quais são suas tarefas e o que precisam fazer para realizá-las. Quando você delega, você encontra tempo tanto para as tarefas que você precisa realizar durante o dia, quanto para si. E um tempinho pra gente é tão importante, não é verdade? Isso torna a rotina mais leve e organizada. Uma dica para isso é não acumular e concentrar todas as tarefas em você. Busque uma rede de apoio, tanto para as questões familiares quanto para o seu negócio. Forme uma equipe, digamos assim. Em casa você pode dividir tarefas para que fique mais leve para você e também no negócio. Caso você seja sozinha, você pode contratar pessoas para fazer algo que você não faz tão bem. Assim, você vai ter tempo de fazer as coisas que você gosta e faz bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre negociação. A gente tá negociando o tempo inteiro, né? Seja na escola, seja no supermercado, seja nas negociações do nosso próprio empreendimento. Negociar com a gente mesmo. Uma dica para negociação é ter clareza no que você precisa e quer. Se você tiver clareza nesses dois pontos, você vai ser uma negociadora completa. Agora, a última, e não menos importante: flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a capacidade de flexibilizar utilizando pensamentos, memórias, conhecimentos, adaptando a situações diversas. A flexibilidade cognitiva nos ajuda a ampliar o nosso arsenal e a explorar áreas antes ainda meio que desconhecidas. O legal da maternidade e do empreendedorismo é que a todo momento a gente se encontra em situações totalmente diferentes das quais a gente já tinha passado anteriormente. O que faz a gente ter uma visão de mundo diferente e faz com que a gente amplie a forma de pensar e as nossas ideias. Isso é ampliar também a nossa flexibilidade cognitiva. Lembra que eu falei que na maternidade as atividades neurais do nosso lado direito do cérebro são mais constantes? Pois bem,
Essas atividades, elas também contribuem para que a nossa flexibilidade cognitiva seja aguçada. Uma dica para ampliar essa habilidade é você encontrar sempre 3 ou mais soluções para a mesma situação. Isso vai deixar essa habilidade muito mais fortalecida e o melhor, vai ampliar o seu conhecimento e o seu repertório e vai fazer com que você sempre veja as coisas de uma forma positiva, já que encontrar soluções diferenciadas te faz encontrar também pontos fortes em uma mesma situação. Eu quis que vocês conhecessem essas habilidades e não fui eu que falei que essas habilidades são as top 10 para o futuro. Foi uma das maiores fontes de informação do mundo. E você possui todas elas. Acredite, são forças que você possui, que vieram de você, que são suas e algumas delas que foram desenvolvidas após a maternidade. Olha que incrível! Você é uma profissional completa. Você é uma empreendedora, uma mãe que tem tudo o que precisa, todas as ferramentas para ter uma jornada incrível de sucesso. Utilize essas habilidades, explore-as, faça delas os seus pontos de apoio para que você desenvolva todos os seus papéis de maneira extraordinária. Você possui todos os recursos internos que você precisa para trilhar uma jornada de sucesso incrível, onde você é a protagonista da sua história. Tome posse de quem você é, de tudo que você possui. Viva o seu potencial, que é infinito. Bem, eu espero que você tenha gostado. Eu estou muito grata por poder participar desse congresso. Espero ter contribuído de alguma forma nessa jornada empreendedora. Um beijo e até mais!